Bom dia, porque aqui é de manhã, agora é de manhã e eu tô dando bom dia para vocês. Esse vídeo eu tenho que falar bem tranquilo para poder juntar tudo que eu vi nesses últimos dias e poder explicar para vocês da melhor maneira possível. Então, o primeiro assunto que eu queria falar é da contratação da grande Lacta, que fez parte das nossas infâncias, quando Lacta, hoje não é mais Lacta, hoje é Mondelez. E a gente gostava tanto, o Bis era um chocolate gostoso. Ele deixou de ser gostoso há muito tempo. Faz muito tempo que eu não como Bis, porque ele deixou de ser gostoso. Mas eu comia, andava comendo outros chocolates da Lacta. As caixinhas de bombons eu gostava. O sonho de valsa e o ouro branco. O ouro branco é uma coisa muito gostosa. Entretanto, infelizmente, por decisão de alguma topeira dentro da empresa, Mondelez, alguma topeira dentro da empresa, fez essa grande, vocês entenderam, né? E contratou um cara inútil. Aquele cara é um inútil. Tá? Vamos falar assim, ele serve para... não serve para nada, entendeu? E os caras foram e deram dinheiro para ele. Na minha opinião, para ter feito essa contratação, ou a Mondelez estava querendo fazer um favor para alguém, em troca de algum outro favor, porque a gente precisa tentar, é isso que eu falo, eu chamei num outro vídeo o Brasil de Triângulo das Bermudas, eu devia mudar o nome, não devia chamar mais Brasil, chama de Triângulo das Bermudas, só acontece coisas inexplicáveis, e tudo, tudo inexplicável. Como que os caras de uma empresa desse tamanho, multinacional, vai e contrata um ser desse? A Bud Light lá nos Estados Unidos contratou sei lá quem lá para fazer a cerveja, as vendas despencaram, as ações não sei o que, perderam milhões e milhões. E como que alguém, depois de ter acontecido isso lá, alguém vem aqui e faz a merda em cima da cagada e contrata um cara desse? Mas sabe por quê? Eu vou fazer uma analogia para vocês. É a mesma coisa que pegar o Flávio Dino e colocar ele como ministro da Justiça. Puta, isso já aconteceu. Mesma coisa que pegar o Alexandre de Moraes e ele ser ministro do Superior Tribunal Federal. Isso já aconteceu. É a mesma coisa que pegar o Bullos e botar ele para ser corretor em alguma construtora grande que vende apartamento para as pessoas. Porque ele vai vender o apartamento, depois ele vai querer invadir lá e tomar posse do apartamento, que ele mesmo vendeu. Cara, são coisas que não funcionam. O Brasil tem exemplos e mais exemplos de coisas que não funcionam, tá? Agora, o tópico desse vídeo, que eu quero entrar no tópico do vídeo. Eu estava assistindo a nossa digníssima não, porque foi um vídeo do YouTube, ou um vídeo que algum amigo meu me mandou no WhatsApp, de uma entrevista de um judeu que mora a 8 quilômetros da faixa de Gaza, e a CNN foi pegar... Alguém deve ter visto isso aí. A CNN foi pegar um relato do cara, a repórter aqui da CNN, uma repórter que a gente nunca viu na vida, porque eles contratam qualquer um por qualquer preço para poder falar qualquer merda. Foi lá, falou, senhor não sei o que, pá, não sei o que, conta aí, o que o senhor tá vendo? O cara o cara destruiu o que a CNN queria ouvir, destruiu o Hamas, e ele explicou de forma clara. O Hamas está lá, está na faixa de Gaza lá, eles têm uma região que eles habitam, quem fornece água para esses caras é Israel, por meio de uma usina de dessalinização de água. Os caras puxam a água do mar, fazem ela ficar potável, distribui para a Jordânia, distribui para um monte para eles mesmos. Israel não vai ter problema de fim de água nunca, porque eles criaram esse sistema que é fantástico e funciona muito bem. E fornecem para os palestinos. Eles têm uma hidrelétrica onde eles fornecem energia exclusiva para a faixa de Gaza.
Aí sabe o que acontece? O Hamas vai e bombardeia a usina de água para não ter fornecimento de água para os palestinos. O Hamas vai, bombardeia a usina elétrica, hidrelétrica. Por quê? Porque ele não quer que chegue luz para o povo palestino. Para quem não estiver entendendo, tá? Você que é petista, tá bravinho, fica falando coisa para mim que eu tô dando, sou golpista, sou não sei o quê. Amigo, eu não sou golpista coisa nenhuma, tá? Golpista é o trouxa que votou num cara que é condenado pela justiça e elegeu ele presidente, tá? Isso daí, o cara sai daqui, vai para os outros países, fica em hotéis milionários, faz um monte de coisa, gasta dinheiro adoidado e o povo aqui está passando fome. Mas ele é o pai dos pobres, tá? Ele deve ser o pai dos burros também que votaram nele, tá? Isso é outro problema, outro assunto. Continuando a conversa, uma outra emissora entrevistou um... Bom, o primeiro cara da CNN, cara, ele sentou o pau, destruiu. Sabe o que a CNN fez? A repórter interrompeu o cara que estava falando ainda. Ele estava falando coisas verdadeiríssimas, cortaram o cara do ar e tiraram ele. Numa falta de educação tremenda, porque você tem um convidado que você fez para poder esclarecer assuntos numa região, para você transmitir uma notícia, a notícia não está de acordo com o que você quer, eles vão cortam o cara do ar. Uma outra emissora concorrente, tá? Aparentemente muito melhor, eu recebi um vídeo também de um entrevistador bom aí, famoso, tipo, perguntando para um cara que tinha feito parte do exército israelense, um cara brasileiro, aliás, o cara está aqui no Brasil, ele fez parte do exército israelense. Então esse cara, ele tem respostas concretíssimas, concretíssimas, porque ele é um cara que viveu aquilo lá e está aqui agora, vivendo a vida dele. Então esse cara pegou e falou assim, de todas os problemas que existem na região, entendeu? Mas quem impede que tudo tente andar de forma normal é o Hamas. Não é o judeu. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, porque os caras ficam criando problema o dia inteiro e esse problema em específico foi criado em função de um acordo de paz que está para acontecer entre Israel e a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, mesmo indo para os BRICS, tá? Esse acordo está para acontecer e vai dar uma estabilidade de tranquilidade para a região, tá? O assunto seguinte que eu quero falar em relação a isso é o seguinte: se você voltar lá atrás, num período aí que não tinha guerra, israelenses, pessoas israelenses e palestinos eram amigos, eles eram amigos. Sabe o que é amigo? Ô pessoal, vamos jantar em casa hoje? Aí o cara vai jantar na casa do cara, volta. Que nem você faz aqui normal, fazia normalmente, porque hoje não faz mais também. Isso é privilégio de pouquíssimas pessoas, eu vou explicar por quê. Porque esse vídeo aqui é para fazer uma analogia entre o PT, o Hamas e o perigo que o Brasil está correndo. Tá? Qual é a analogia do Brasil com a guerra? Porque eu vou explicar. Eu acho que o Hamas, eu acho que vem, como esses muçulmanos extremistas são muito mais antigos do que os extremistas políticos, esses caras foram buscar algum método lá de destruição e desunião de pessoas e estão aplicando em vários países. Tá? Então essa é a minha opinião também. Quais países são? Sei lá, Cuba, Venezuela, Nicarágua, cara, esquece todo mundo. Esses caras nunca gostaram da gente, tá? Esse barulho é da câmera de segurança porque acabou a luz, deve ter acabado a luz e voltado, que aqui não para de chover, mas isso também não interessa. Então, aqui no Brasil, eu estava falando para vocês que os palestinos e os judeus eram amigos, tá? Essa informação, tipo, a Netflix, no seriado deles que eles fizeram lá, que chama Fauda. Fauda é um nome árabe aí, um nome israelita, para confusão. Tipo, e eles mostram assim, tipo, esse conflito interminável
entre a polícia de Israel e os terroristas do Hamas. Tá? Então, mas esse conflito ele está entre alguns extremistas e, infelizmente, Israel tem que ficar tentando eliminar esse problema. O povo, tá? Isso eu já tinha ouvido falar antes, o povo libanês, o povo judeu e o povo palestino não querem mais guerra, cara. O cara tá cansado. O cara cansa de se acordar de manhã para sair na padaria para comprar pão e leite para fazer o café da manhã e, puta, é guerra, explosão, morreu o cara, entra homem-bomba, entra ataque antiaéreo, entra... Os caras estão... O povo tá cansado disso. E eles eram amigos, tá? Isso é muito importante frisar para todo mundo. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, tá? O Hamas atacou a usina de água lá. Cara, o presidente anterior, que foi o presidente que realmente foi eleito, tá? Contra o outro que foi eleito, mas ninguém sabe o que aconteceu, tá? Eu conheço muita gente que votou no PT. Eu conheço muita gente que votou no PT. Eu passei a acreditar que ele tivesse sido eleito realmente pelo voto do povo que votou nele. Porque eu saí perguntando, eu falei, meu, em quem você votou? O cara falou, eu votei naquele cara, porque não sei o quê, porque na época dele eu ganhava dinheiro. Meu amigo, a gente precisa separar a época dele com a época do mundo, e a época que a gente é hoje, e a época no caminho que a gente estava de evolução, para a época da ladeira que a gente está agora, em função do cara ter ido lá e apertado os números errados, e ter elegido um cara incompetente para o cargo de importância máxima do país. Tá? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, o cara foi e fechou a torneira da transposição do São Francisco, cara. Na primeira vez da história desse país que eu me conheço por gente, esse povo da transposição do São Francisco, o negócio ficou pronto, a água estava jorrando, o povo estava feliz que conseguia abrir a torneira e cair a água, cara. Você sabe o que é isso? A gente aqui, a gente abre a torneira, a água, lava prato, faz diaba 4, pá. O povo lá não tinha, os caras não têm água. Se não chovesse a cisterna, os cambão, não tem água para nada. Porque os caras não deixavam chegar a água para eles. O cara foi lá e fechou a torneira da transposição de São Francisco. Você vai falar que isso daí não é usar pessoas pobres de escudo? Você vai falar que isso daí não é terrorismo? Me explica isso, cara. Me explica isso, cara. Há anos e anos e anos atrás, eu não estou falando de alguém que eu conheço, alguém que eu vi, alguém que não sei o quê. Eu tenho parentes que vinham em casa todo Natal, a gente ia um domingão, almoçava todo mundo na mesma mesa, pessoas extremamente boas, todo mundo amigo, que nem judeus e palestinos, aqui no Brasil, todos brasileiros, tá? Brasileiros árabes às vezes, né? Todo mundo amigo, só que uma parte era de esquerda. E nós sempre fomos mais conservadores. Os caras da esquerda na época, cara, todo mundo amigo. Aí, de repente, começou-se a criar esse clima. Você não quer que o cara ande de avião. Você não quer ver o cara sentado no restaurante comendo onde você come. Você não quer isso. Você não quer aquilo. O preto, o branco, o homossexual, o não sei o quê. Rouba o telefone para tomar cerveja, faz não sei o quê. Amigo, sabe o que aconteceu? Ninguém se fala mais. Eu estou dando um exemplo aqui vivo, onde todo mundo tem esse exemplo na própria família. Você aí, comenta aí. Eu tenho esse exemplo na minha família. Comenta aí para a gente saber, para o pessoal que está assistindo o vídeo, ver o que eu estou falando. Aí você fala para mim, se judeus e palestinos eram amigos, e todo mundo criou essa puta confusão para fazer eles brigarem entre si,
aqui, a esquerda brasileira criou tudo isso para destruir esse conceito de não deixar as pessoas serem mais conectadas entre si. Aí uma vez eu ouvi de uma pessoa que veio lá do norte e nordeste do Brasil, morava em São Paulo, e ela veio me chamar de separatista. Cara, eu não crio conflito com ninguém, eu tento unir todo mundo. Não dá muito certo, tá? Às vezes eu quero fazer um Natal, eu quero meus filhos, a minha melhor relação que eu tenho de família é com os meus filhos, porque eu não deixo ninguém interferir nelas. Ninguém interfere na minha relação com os meus filhos. Eu aconselho muito vocês a fazer isso também, tá? Então, isso é muito importante. Essa analogia existe, tá? Existe, e a gente vive isso hoje. Qual que é o alerta? Amigo, se a gente já está... o caminho para começar a encerrar esse vídeo foi a live que aconteceu ontem, anteontem, do cara que é um cara que está se desligando do PCC e está vindo aqui e ele está falando em live, eu sei que eu vou morrer, então eu vou contar tudo. Cara, tem live NPC? Rosinha, é o bravo. Cara, 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas. Tá bom. A live do cara que estava contando como funciona o PCC, ele falou em tom claro e alto que o partido do PT é o partido próximo ao PCC. Ele falou, ô petistas, não fiquem chateados comigo, mas essa é a realidade. O PCC está ligado ao PT e o PT ele é submisso ao PCC, não manda no PCC, ninguém manda no PCC. Ele afirma em tons muito claros que quem manda nesse país é o PCC. Cara, eu tenho 58 anos de idade, nasci no Brasil, vivi aqui a maior parte da minha vida. Como que eu posso ouvir e entender como que uma organização criminosa manda no país? 5 segundos de silêncio para o óbito que esse país está tendo. Então, a gente precisa entender que se eles estão mandando no país, eles estão espalhados em todas as camadas políticas do país. O cara falou que a economia do Brasil só é forte em função do PCC. Uma economia do país que ele fala que é forte em função do PCC é porque você tem muitos e muitos e muitos negócios, comércios, indústrias que estão trabalhando com o dinheiro desses caras. Tá? Então, eu estou aqui contando o que eu vi, o que eu estou interpretando e o que eu estou tentando mostrar para algumas pessoas que não viram essas porcarias todas que eu falei. Tá? Então, aqui, se você quer dar a sua opinião, você não consegue. Se você quiser exercer o seu direito, você não consegue. Eu já falei no outro vídeo, eu estou sendo claro com você. Se você quiser exercer o seu direito de fato, você não consegue. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Tá? Contar por quê? Eu não vou contar. Eu estou aqui numa situação bastante crítica, né? Economicamente, é claro, né? Tipo, a parte familiar, a parte de saúde são boas, a gente se equilibra, vai seguindo adiante. Mas se você quiser ser um bom empregador de uma pessoa que gosta de ser sincera e falar coisas verdadeiras, eu posso ser o seu palestrante na sua empresa para conversar um pouquinho. Quanto vai custar? Não vai ser muito porque eu não tenho esse know-how ainda. Se eu começar a fazer palestra e a coisa ficar boa e a coisa crescer, aí a gente vai lá e fala, ó, pessoal, dá um pouco mais aí para ajudar. Né? Como esse canal chama Rodando USA, a minha intenção é fazer vídeos de Rodando USA nos USA.
indo em restaurantes para você conhecer melhor, indo em parques da Disney para você ter a minha visão do que eu vivi. Tem muita gente que faz isso. Seja especialistas em turismo, especialistas em nisso, especialistas naquilo. Eu sou especialista em veículos. Se você conversar comigo sobre carros, eu vou te dar uma excelente explicação de tudo que acontece no mercado de automóvel, desde a indústria automobilística até o cara que está com a lojinha de carro lá, ralando a bunda no asfalto para vender 4, 5 carros por mês para ganhar um troco para poder sustentar a família. Então, a minha história é essa de novo. Eu tinha que vir aqui falar isso para vocês. Eu devo ter esquecido algum tópico nesse vídeo, tá? Mas a gente coloca nos outros vídeos. Eu não quero que o vídeo passe muito mais que isso daí, porque já está bem longo. De qualquer forma, você tem que ficar antenado no que eu falei da comparação entre o partido político, que eu acho que é um partido criminoso, o Hamas, que é um grupo extremista terrorista, tá? E a situação paralela, muito parecida, que está acontecendo naquela região e nessa região aqui, tá? Então, se perpetuar no poder aqui, devia ser uma coisa que devia ser do bem. Eu ainda não estou conseguindo entender como que um sai na rua e uma tonelada de gente vai atrás dele, e o outro que está eleito, que foi eleito pela maioria, sai na rua e nego não vai nem falar oi. Tem que pagar para os caras ir lá. Oh, como vai? Entendeu? Eu não entendo isso. Mas, lembra, nós estamos no Brasil. Tururururururu, o Triângulo das Bermudas da América do Sul. Grande abraço para você, se inscreve no canal. Eu fiz esse vídeo deitado porque ele vai estar no YouTube e no TikTok. Então vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube para me dar força. Clica aí no TikTok, vai dando like, vai me seguindo, para a gente ir fazendo essa rede social, me ajudar a poder, porque a única saída é o aeroporto. Grande abraço para você. Tchau.